Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores, os nossos vereadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a vereadora Thalita Cadeirante, quase enrolei aqui, do PSB. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Muito obrigada, Tânia. Bom dia para você, para todas as pessoas que nos acompanham. Eu estou ótima, hoje é um dia muito especial. Vou presidir a audiência pública de diversidade sexual e de gênero que a gente vai ter na Câmara. E eu estou muito animada, muito feliz, estou até uniformizada. Pois é, vamos mostrar melhor essa camiseta aí. É a camiseta do fórum que a gente teve, o primeiro fórum sobre diversidade sexual e de gênero que foi feito na OAB, junto com a sociedade civil, com representa Taubaté, minha equipe também ajudou, muitas pessoas, muitas mãos ali envolvidas, foi muito bacana. E hoje é um segundo momento, né, dessa etapa que a gente está vivendo aqui, desse momento histórico que a gente está vivendo em Taubaté. E hoje a gente tem a audiência, que vai ser muito bacana também. Exatamente. Se você assistir esse programa numa das reprises, saiba que teve essa audiência, teremos. E vai estar disponível também no nosso YouTube, mas ao longo da programação ela repete. Aliás, eu tive aqui com a Elisa e o Rafael, eles comentaram desse fórum também, falaram super bem, até trouxeram uma foto lá, muita gente participando. Queria sua opinião, então, como foi, o que vai trazer aí de diferente pra gente, o que pode melhorar a vida do público LGBTQIA+, que a sigla está grandinha, mas a gente decora. Então, quais foram os pontos positivos desse encontro? Ele foi lindo mesmo, foi maravilhoso e necessário, né? Esse fórum, ele surgiu do movimento da sociedade civil, da própria população LGBTQIA+, né, que veio procurar representantes para somar forças para que a gente tenha um conselho municipal sobre a diversidade sexual e de gênero em Taubaté. Como o Rafa e a Elisa mostraram aqui, nós somos muitos e somos cidadãos e cidadãs como qualquer outros, pagamos impostos e temos que ter os nossos direitos resguardados, né, e representados no poder tanto executivo quanto no poder legislativo, e um conselho seria essencial, fundamental. Então é isso que a gente está buscando. Nós já entregamos uma minuta para o prefeito, para ele só sancionar, para que a gente tenha esse conselho e a gente possa participar do poder executivo, do poder legislativo, levando as nossas demandas. Pois é, eu fiz essa pergunta para o Rafa e repito para você. Taubaté é uma cidade conservadora, a gente sabe disso. Ainda enfrenta muito preconceito. A gente pensa que no Brasil não tem racismo, não tem homofobia, porque talvez não seja tão direto, assim, tão esclarecido, de uma maneira tão óbvia, mas acontece. Acontece, e eu acredito que ela seja óbvia sim, viu, Tânia? Na verdade, o que acontece é que muitas pessoas estão dentro de bolhas de famílias tradicionais e não tem problema nenhum com a família tradicional. Só que o problema é quando essa família tradicional, que tem os seus direitos resguardados, que não sofre nenhum tipo de violência na sociedade, fica aquém de quem sofre, né? Das famílias que não são tradicionais, das famílias que sofrem essas violências, das pessoas, das comunidades, da população que sofre essas violências. Sim. Então se dividem, né? E acreditam que não existe, mas na verdade existe, é escancarado, acontece todos os dias e a gente de forma alguma está interferindo nos direitos que essas pessoas já conquistaram. Sim. Nós só estamos gritando e clamando pelos nossos direitos também. Quis dizer no sentido que às vezes as pessoas falam, imagina, eu não saio batendo ninguém na rua, mas existem as microagressões que também machucam. Exatamente. Tanto das micros quanto as macro, né? E aqui mesmo dentro da Câmara, que é um espaço institucional, que eu sou uma representante e vivo na pele a questão da comunidade, sou uma vereadora lésbica, já sofri aqui dentro, né, com lesbofobia e me coloquei. E é dessa forma que a gente vai quebrando o preconceito mesmo, que a gente vai desconstruindo ele, quando a gente tem representantes nos espaços de lideranças, nos espaços onde se tomam as decisões, para que a gente possa mostrar que a gente existe e que a gente tem que ser respeitado. Que é o caso, mesmo caso, questão de gênero, questão de pessoa com deficiência, ou diversas outras questões, não é querer estar acima dos outros, né, vereadora? Não, é querer o direito para estar junto com todo mundo. Exatamente, a gente está aqui, todos os grupos minoritários, né, e hoje eu represento alguns deles enquanto mulher, enquanto lésbica, enquanto pessoa com deficiência, a gente está aqui tentando fazer um movimento contrário da exclusão, que é o da inclusão, né? Justamente falei disso quando convidei as pessoas lá no fórum para compor a audiência. A gente quer estar junto, a gente quer fazer parte, porque a gente é parte
parte dessa sociedade. A gente tem aí milhares de pessoas espalhadas no Brasil que fazem parte desses grupos minoritários e a gente merece ser representado nos espaços institucionais. Exatamente. É aquela piada de internet, né, vereadora? Eu não gosto de... não sou contra casamento gay, então não aceite o pedido de casamento. Exatamente. O que interessa aqui foi recebeu aí o pedido. Vereadora, já que a gente está falando aí das minorias, dos direitos, vamos entrar aqui numa leva que a gente tem na pauta de vários direitos da pessoa com deficiência. Primeiro tem um requerimento que fala do acompanhamento dos alunos com deficiência na rede municipal. Está faltando esse acompanhamento e é um direito deles, né? Então, Tânia, a gente recebe no nosso gabinete muitas mães que nos procuram, né? Não só mães, pais, tutores, responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência em Taubaté, que trazem reclamações sobre o ensino. Então, como elas são diversas, né? Porque as deficiências são diversas, do surdo é uma questão, da pessoa com TEA é outra, né? Cada deficiência tem a sua especificidade. Então, a gente fez um requerimento perguntando aí quantas crianças a gente tem com deficiência no nosso ensino regular, quais são as deficiências que são hoje atendidas, qual é o atendimento que a Secretaria de Educação dá para cada um dessas crianças, né? Qual está sendo a programação de atendimento, né, e de inclusão nas escolas, e chocou porque veio a resposta, e antes dessa resposta eu tive uma reunião com a coordenadoria do NAP, que é o Núcleo de Aprendizagem Pedagógica Especializada, então a gente tem um núcleo com coordenadoras que estão, né, que fazem parte da Secretaria de Educação e que atendem, então, a educação especializada, né, educação especial. E a gente teve uma reunião com essa coordenadoria com o requerimento na mão e todas as perguntas ali foram respondidas, o que me deixou muito feliz, porque a coordenadora tinha na ponta da língua o número de crianças que estavam sendo atendidas, qual era um procedimento que estava sendo adotado pela secretaria, mas quando a gente recebeu a resposta do requerimento, veio nula essa resposta, veio em uma linha falando que estava sendo levantado esses números. É a resposta padrão. É uma resposta padrão que eu já venho reclamando, né? Desde que eu tenho vindo no programa, desde que eu estou nessa casa, eu venho reclamando da resposta da prefeitura, das secretarias. Isso é grave, né? Numa outra gestão, o prefeito já foi responsabilizado, né? O ex-prefeito foi responsabilizado por uma resposta da Justiça do Estado, de que ele tinha que responder os requerimentos, e eu acredito que o caminho seja entrar de novo com uma ação judicial, porque a gente não tem essas respostas. É para a Secretaria de Educação ter na ponta da língua e eles têm esses dados. Então, por que não está sendo passado? Né? E eles não passaram esse dado para a gente, e quando eu falei sobre isso na tribuna, falei sobre isso nas minhas redes sociais, algumas professoras vieram se solidarizar e ficar chateada porque essas professoras, elas passam essa resposta semanalmente para a secretaria dos alunos que têm deficiência, que elas atendem e quais são as necessidades. Então, existe um relatório que é passado semanalmente para a secretaria. Então, essa resposta está lá. A grande dúvida que fica é por que não respondem uma autoridade quando é perguntado, quando é questionado. Isso é chocante e é um absurdo. Sim, e não é nem uma pergunta o que vocês vão fazer sobre, que é algo que demanda um planejamento. É uma dúvida sobre algo que já existe. São informações que a gente precisa ter, né? Informações porque a gente baseia políticas públicas em dados. Então, a gente precisa saber, por exemplo, se o número de professores que foi contratado, né, que está sendo aí chamado pelo concurso público, que já saiu aí no jornal o número, né, de pessoas que vão atender de professores que vão atender pessoas com deficiência, se é o suficiente diante desse número. Mas se a gente não tem um número de alunos com deficiência, como que a gente sabe se esse número de professores é o suficiente? Então, são informações básicas que auxiliam o trabalho de quem está fiscalizando, né? Se a gente não tem essa resposta, como que a gente fiscaliza? Como que a gente sabe que esse número de professores é o suficiente para atender as crianças e os adolescentes com deficiência na nossa cidade? A gente simplesmente não sabe. É uma informação que tem que ter desde a época da LOA, né? Exato. O orçamento tem que ser feito baseado em todo tipo de informação para calcular. Agora, outro requerimento aí, no caso, ele já é sobre uma lei federal.
A lei existe no Brasil inteiro, que é garantia de direito de horário especial de trabalho para o servidor que tem cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Muita gente não sabe dessa lei, né, vereadora? E ela quer saber o quê? Se isso está valendo na Prefeitura de Taubaté. Exato. A gente tem, como você bem falou, né, Tânia, essa lei ela é federal e o Poder Judiciário ele entende que os municípios podem aplicar isso para os seus servidores municipais. Então, esse é um direito resguardado para os servidores federais, mas o Poder Judiciário já entende que isso pode ser aplicado no município também. E aí o Representa, né, o Comandato Representa, fez uma indicação, porque a gente tem essa demanda aqui em Taubaté, fez uma indicação para o Poder Executivo para que a gente possa regulamentar essa lei aqui em Taubaté, especificamente para os servidores municipais. E a resposta veio bem confusa, bem aberta dessa indicação. Então, por meio de requerimento, a gente está cobrando agora, né, usando uma outra ferramenta legislativa para que isso seja regularizado, regulamentado aqui em Taubaté a partir de um projeto de lei municipal, né? Cabe ao prefeito, ao Poder Executivo fazer essa lei, a gente não pode fazer ela aqui no Poder Legislativo, mas foi indicado pelo Representa e agora essa vereadora está fazendo por meio de requerimento essa cobrança também. A gente tem 76 servidores que têm alguma deficiência e a gente tem 9 servidores que têm dependentes com deficiência. Então, é um número significativo, baixo ainda, perto do número de servidores que a gente tem em Taubaté, mas é um número significativo que seria beneficiado com essa lei na nossa cidade. E que não prejudicaria o andamento do trabalho. De forma alguma, afinal, esse já é um direito garantido. Com certeza. E não é muita diferença, né? Ele pode sair mais cedo para levar numa consulta, pode ajustar o seu horário para cuidar dessa pessoa. Exatamente. Agora, vereadora, um termo que tem ali nessa tudo que envolve a prefeitura, não tudo, mas algumas coisas. Eles usam a terminologia portador de necessidade especial. A vereadora já criticou isso na tribuna e parece que não aprendem. Explica pra gente por que isso é errado. Porque antigamente as pessoas já falavam deficiente, o que já é erradíssimo. Acharam que o portador poderia ser melhor, mas ainda não é. Não é. O que acontece, né? Portador de deficiência física já foi uma terminologia usada, mas a linguagem, ela evolui, ela se adapta ao meio, ela se transforma naquilo que é mais adequado para o momento, conforme a sociedade vai se transformando também. Então, houve uma reunião, né? Uma conferência, na verdade, de pessoas com deficiência, representantes, né, de pessoas com deficiência do Brasil inteiro, juntamente com a ONU. Não vou me lembrar a data agora, mas essa conferência aconteceu em Nova York e lá ficou instituído que ia ser alterado de portador de deficiência física para pessoa com deficiência física. E tem 2 significados, porque pessoa com deficiência é o mais adequado. Primeiro, que a pessoa vem antes da deficiência, né? Eu não sou só deficiente, eu sou uma pessoa e a deficiência é uma característica minha. Assim como uma pessoa é alta, assim como uma pessoa é baixa, assim como uma pessoa é gorda, uma pessoa é magra, a deficiência ela é uma característica que impacta com certeza a minha vivência na sociedade, porque o mundo não é adaptado, mas a deficiência não é o problema é a sociedade não ser adaptada para as nossas necessidades. Sim. Então, a gente tem encarado a deficiência como uma característica que precisa ser olhada, vista e pelas próprias lideranças para que a gente tenha os nossos direitos resguardados também. Então, a pessoa vem antes da deficiência. E portador é algo que você porta, que você pode deixar em casa. Eu dei até o exemplo de que a gente teve uma audiência pública aqui nessa casa sobre porte de armas, né? Eu sou contra porte de armas para caça ou para qualquer outra utilidade, mas portar arma é algo que é possível, né? Você deixa na sua casa e quando você tiver autorização, você porta ela. Você é portador do seu CPF, você é portador do seu RG, mas você não porta deficiência porque eu não posso deixar minha deficiência em casa, por exemplo. Ela vem comigo todos os dias. Então, por esse motivo, portador de deficiência física é inadequado, é incorreto e eu tenho um projeto de lei que altera essa nomenclatura em todas as leis da casa. Ela já está pronta com todos os pareceres, a gente só está aguardando que o presidente da casa inclua na ordem do dia para que a gente faça essa alteração e aos poucos a gente
gente vá tendo esse nosso direito aí reconhecido em todos os lugares e que a gente seja respeitado, porque é uma falta de respeito quando a gente é chamado de portador de necessidade especial ou portador de deficiência física. Eu entendo que algumas pessoas não têm acesso a essa informação. E falam na melhor das intenções. E falam nas melhores das intenções, mas como já foi dito, tá nessa casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, agora as pessoas que estão aqui não têm mais desculpa para continuar usando a nomenclatura errada. Exatamente. Vamos aprender então. Quem nos assiste pode não acompanhar exatamente a sessão o tempo inteiro, pode não ter tanto acesso a esse tipo de informação. Agora, para você, pessoa com deficiência. Não é difícil, é simples. Agora, vereadora, outro requerimento que fala também de cumprimento de lei, que é decreto que trata das cotas para aprendizes e pessoas com deficiência. Essas informações não têm sido encontradas aí no processo de contratação das pessoas, né? Isso. A gente tem uma série de requerimentos, Tânia, que eu trouxe aí para você, para a gente poder falar sobre eles, sobre a aplicabilidade de leis boas que a gente já tem em Taubaté. Essa lei que você acabou de citar é da ex-vereadora Lorene, mas nós temos outras leis aí também da ex-vereadora Goretti, por exemplo, que garante alguns direitos para a pessoa com deficiência, mas falta o Poder Executivo aplicar. Como eu já falei aqui e gosto muito de falar, a gente precisa respeitar o limite dos poderes. Não é todo tipo de lei que um vereador, que uma vereadora pode fazer. Existem projetos de leis que podem ser feitos apenas pelo prefeito, ele que tem autonomia para mudar a gerência da cidade, afinal ele é o chefe da nossa cidade, né? Mas a gente tem leis boas que foram feitas nessa casa e que o prefeito simplesmente não aplica. Nem esse, nem o anterior, está na hora dos nossos representantes. Em Braille, né, que foi o que você citou, que é da ex-vereadora Goretti. Exatamente, a gente tem aí o cardápio em Braille, pelo menos um cardápio em Braille, todo restaurante em Taubaté tem que fornecer por lei, é obrigatório. O painel tátil também nos shoppings, né, a gente tem 2 shoppings na nossa cidade, não tem painel tátil para que um cego, quando ele chegar na porta do shopping, ele possa saber qual que é o local, como que é, qual loja que ele quer ir, onde fica a praça de alimentação. A Câmara tem, se alguém tiver curiosidade para ver como Exatamente. A Câmara tem esse painel tátil na lateral dos nossos elevadores, para que uma pessoa cega possa caminhar aqui, né, de forma com acessibilidade, que ele não se perca, porque ele saiba exatamente onde fica cada sala, qualquer lugar que ele possa acessar. Então, a gente tem boas leis que não estão sendo aplicadas. E essas 2 últimas que eu citei, do painel tátil, por exemplo, e do cardápio em Braille, o que me choca bastante nessas leis é que elas fazem parte do Código de Ordenação. Isso significa que para o estabelecimento ter um alvará, ele tem que estar com isso em dia. Sim. E alvará não é algo vitalício, é algo que é feito periodicamente. Então, você precisa sempre estar renovando. Então, em cada renovação, isso não está sendo cobrado. Estão fazendo vista grossa. Estão fazendo vista grossa e isso é um descaso com as pessoas com deficiência. Então, todos esses requerimentos estão aí rodando na prefeitura, mas ainda não teve resposta. Desses ainda não. O que a gente a gente não sabe se vai ser satisfatório. Exato. O que a gente teve resposta, que eu contei aqui para vocês e que é muito triste, é o da pessoa com deficiência no ensino regular, né, das crianças com deficiência, que a gente com certeza tem esses números, mas a Secretaria de Educação, por algum motivo, não nos passou. Fica aí o questionamento, Secretaria, porque são informações que vocês já têm. Para encerrar, vereadora, temos aí um requerimento, só que agora é sobre educação, sobre a Unital. A gente falou da Unital no último programa, aquela história de comprar o campus em Caraguá, enfim. Teve uma audiência pública no dia 13, né, para discutir os investimentos, 13 de abril, para discutir os investimentos da Unital. E o vereador fez uma série de questionamentos. Além de falar do campus integrado, fala de reajuste, fala de recurso. Acho que são mais de 10 perguntas esse requerimento, né? São mais de 20 perguntas, Tânia. Por isso que a gente está fazendo em partes. Na verdade, a gente está com vários requerimentos encaminhados para a Unital, mas a gente tem um bom senso também de não mandar 50 perguntas de uma vez, porque a gente sabe que eles têm 15 dias para responder. E como a gente aqui tem esse bom senso de mandar as perguntas com cautela,
com calma, separadamente, para ter uma resposta de qualidade, a gente espera que as instituições, né, que os órgãos aí tenham também o mesmo bom senso de trazer uma resposta com qualidade para as autoridades, porque quando eles negligenciam a resposta, eles estão negligenciando, na verdade, a população, não é esta vereadora, eu sou apenas uma representante da população. Então, quem está sendo negligenciado é o cidadão e a cidadã de Taubaté. Por isso que a gente está separando todas as perguntas para enviar para a Unital, perguntas que foram feitas pelos próprios estudantes no dia da audiência, foram mais de 50 perguntas que foram entre lidas aqui na audiência, quanto encaminhadas também pelo chat da TV Câmara. Então, a gente está separando elas para que a gente tenha uma resposta de qualidade e depois todas essas respostas vão ser encaminhadas para os estudantes, que são os maiores interessados. Com certeza. Agora, eu lembro que nessa audiência em questão, a reitora Nara falou, não, a gente tem esse campus em Caraguá, porque senão a gente ia perder aluno, é isso que tem que ser e pronto. Enquanto o campus daqui de Taubaté está cheio de coisa para ser resolvida e pendente, porque falam que não, tem que arrumar dinheiro aqui e ali para poder fazer a reforma em Taubaté, mas isso não vale para o campus de Caraguá. Como você encarou essa resposta? Então, essa é uma grande questionamento levantado por mim e pelos próprios alunos, porque a Universidade de Taubaté ela é uma autarquia, então ela não é uma universidade particular. O interesse dela maior não tem que ser mercadológico, né? Ela não tem fins lucrativos da universidade, ela não está aqui para enriquecer, ela está aqui para se autossustentar, né? Oferecer o serviço não só para os estudantes, né? Um ensino de qualidade, uma educação pedagógica, mas também para servir a comunidade, para servir Taubaté, né? A gente tem aí o hospital que faz parceria com a universidade, né? O nosso hospital universitário que faz parceria com a universidade, e a gente tem os nossos alunos que trabalham ali, fazem residência no hospital. Então, a Unital, ela tem por fim a própria educação, né? O objetivo maior da nossa universidade é criar uma comunidade aqui em Taubaté mesmo, tanto com educação quanto com serviços que vão ser ofertados pelas pessoas que estão ali se formando e vão se tornar profissionais em Taubaté. Então, esse deve ser o primeiro objetivo, né, da universidade, se não um único. E quando a grande questionamento é por que foi levado um campus para fora da nossa cidade, né? A gente quer crescer a Unital, a gente quer expandir a Unital, isso pode ser possível? Isso é algo que a gestão, junto com os alunos, tem que entrar num acordo, se é possível e como fazer, mas sem prejudicar os campos aqui. E um dos nossos questionamentos é justamente esse: o quanto vai ser investido nesse campus de Caraguatatuba? Né, a reitora respondeu que o próprio aluguel de Caraguatatuba, ela respondeu isso na audiência, vai sustentar a universidade de lá, que nada vai ser retirado daqui. Mas, na verdade, não é isso que os alunos têm trazido para a gente, que vai haver um investimento inicial no campus e que peças daqui da universidade já estão sendo retiradas para ser levadas para lá. Isso ficou um impasse na audiência, não foi resolvido, então a gente está aguardando essa resposta, porque, como eu falei, foram muitas perguntas. Exatamente. Lembrando que dia 23, se não me engano, vai ter um debate aqui na casa com os próximos possíveis reitores da universidade. Depois ainda vai ter uma sabatina. Muito da Unital ainda vai ser discutido por aqui. E, na verdade, assim, os maiores interessados são os alunos, mas a Unital é de todo taubatiano, de toda taubatiana. Exatamente. Então, é o interesse de todas as pessoas acompanhar como que a Unital é gerida na nossa cidade. Pois é, eu sempre falo aqui, desde que eu entrei na Câmara, falam que passou da hora de abrir a caixa preta da Unital. Olha só, você já está aqui há um tempo, né, Tânia? 7 anos. 7 anos, então já passou muito da hora da gente abrir essa caixa preta. Pois é, quem sabe a vereadora consegue. Fica aí. Estamos na luta. Então é isso, vereadora, deu tempo do nosso programa. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Mês que vem, quem sabe, será que a gente traz resposta desses requerimentos? Posso trazer, né? Não sei se elas vão ficar extensas e explicativas, mas se for só uma linha, eu volto aqui para reclamar mais uma vez das respostas da prefeitura. Papel de vereador e papel de quem nos assiste também acompanhar o que acontece na nossa cidade e o que o vereador está fazendo por ela. Obrigada pela sua audiência, como sempre. Continue aqui com a gente, que vai ter programa que você ainda não viu, que está bem legal. Eu garanto, continuem se cuidando também, por favor. A pandemia não acabou. Com máscara ou sem máscara, sigam se cuidando. E sigam com a gente, então. Obrigada, como sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.